Bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando as boas-vindas a cada um de vocês e também dando prosseguimento aos nossos estudos sobre os profetas menores. Nosso tema geral é Profetas de Ontem Falam Hoje. E no domingo passado nós vimos o livro de Oséias. Espero que você tenha sido abençoado com o nosso estudo de domingo passado. Se você ainda não pôde vê-lo, pode procurar no YouTube que você vai encontrá-lo ali gravadinho para você ver quando você puder. E hoje o nosso estudo é sobre o livro de Joel. E o tema de hoje é Joel, o dia do Senhor vem. São apenas 4 capítulos. Durante a semana eu enviei um áudio que você pode ler o livro de Joel e ouvir também esse áudio enquanto você estiver de carro ou fazendo alguma atividade, e pode assim ir assimilando bem mais rápido as palavras de Joel para os nossos dias. Nós vamos orar, pedir ao Senhor orientação para o nosso estudo, e eu te convido a fazer isso neste momento. Deus, muito obrigado pela tua bênção, pela tua direção, pela tua palavra santa e maravilhosa. E nesta manhã que nós vamos abrir o livro de Joel e ver para os nossos dias aquilo que o Senhor ainda tem para nós através desse livro, nós clamamos que o Senhor faça isso, ó Pai, fale aos nossos corações, a cada um de nós, ó Pai, nesta manhã ou em qualquer momento que esse vídeo estiver sendo assistido. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que se interessa pelos estudos bíblicos e deseja alimentar a sua alma com a palavra do Senhor. Que todos sejam satisfeitos, em nome de Jesus. Amém. O livro do profeta Joel, como eu disse, tem apenas 4 capítulos, mas é um livro de grande importância na Bíblia Sagrada. Não se sabe exatamente, quando este livro foi escrito, mas acredita-se que seja entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Nós sabemos pouca coisa da vida pessoal deste profeta, mas com certeza este livro consta entre os livros inspirados do Antigo Testamento e faz parte, então, dos profetas menores. E eu gostaria de perguntar, você tem cantado aquela canção para decorar o nome e a ordem dos livros dos profetas menores? Volte sempre lá que você vai fazer isso e nunca mais vai esquecer os 12 profetas menores. Bom, o versículo-chave do livro de Joel se encontra no capítulo 2, de 13 a 14. Vou te convidar para ler comigo o versículo-chave deste livro de Joel. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel 2, 12 e 13. Só a mensagem que contém esses 2 versículos, já traz para nós grande conforto ao coração. Mas nós vamos conversar ainda um pouquinho mais sobre o livro de Joel. Bom, o livro de Joel vai lançar mão de uma grande tragédia que havia recém acontecido ali nos arredores de Jerusalém, que foi a tragédia da nuvem de gafanhotos. Você já viu um gafanhoto? Sabe do que ele é capaz? Sabe como ele
se reproduz, como ele age, como ele vive? Então, eu vou te dar um pouquinho de informação sobre isso para você entender melhor, né, o nosso estudo aqui. Esse é o animal citado, então, no livro de Joel. O gafanhoto é considerado uma das piores pragas de qualquer agricultura, mas principalmente da agricultura brasileira. Pode chegar a causar danos em áreas muito grandes. As áreas de plantio é um dos seus habitats favoritos. Além de gregário, já que só anda em bando, esse inseto é capaz de comer o correspondente ao seu peso por dia e se alimentam desde gramíneas e pastagens até roupas e móveis. Por esse motivo, não é à toa que o governo brasileiro gasta anualmente cerca de $1 milhão em inseticidas químicos para controlar o gafanhoto. E nós sabemos que naquela época não havia nada disso, né? Quando o gafanhoto chegava numa localidade, sabia-se que a tragédia seria muito grande. Há espécies de gafanhotos encontradas na África e na Ásia que podem viajar muitos quilômetros, né? E há espécies que chegam a medir até 10 centímetros. E mesmo esse grande, não sendo o tipo que aterroriza os agricultores pelo apetite que tem e pelo seu tamanho, uma média de 10 gafanhotos dessa espécie devasta uma mangueira em pouco tempo. Tem um detalhe muito interessante a respeito do gafanhoto também, é que ele, além de só andar em bando, Joel explica que eles atacam como guerreiros. Eles escalam muralhas como soldados, marcham em linha sem se desviar do curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente e avançam por entre dardos sem desfazer a formação. Olha que organização esse inseto tem no seu bando, no seu enxame, né, de gafanhotos. Então, essa era a temida tragédia, né, que se abateu sobre o povo durante o tempo em que Joel vai profetizar. Não é curioso como que esse inseto tão pequeno é capaz de causar uma devastação tão grande? Bem, nós vamos voltar a ele daqui a pouquinho e só trouxemos essas curiosidades porque vai ter muita importância a narração dele aqui no nosso livro. O profeta Joel, o nome dele, o significado é o Senhor é Deus. Como eu disse, não se sabe muito a respeito dele, apenas o nome do seu pai, né? Contudo, devido ao seu estilo literário, a vivacidade com que ele narra as coisas, a relevância do assunto que ele aborda, ele é um dos mais fascinantes autores do Antigo Testamento. E, como eu disse, a época em que ele profetizou é incerta, mas boa parte dos estudiosos acredita ter sido entre a invasão de Israel pelos assírios e a conquista de Jerusalém pelos babilônios. Então, lembra que os dois reinos estão divididos, né, nessa altura da história. Então, é quando a Síria invade Israel, né, leva cativo o seu povo, e mais tarde, quando os babilônios atacam o Reino do Sul. Então, de 722 a.C. a 587 a.C. Mas o pano de fundo das profecias de Joel foi essa catástrofe sem precedentes que se abateu sobre o povo e é chamada de uma praga de gafanhotos. Tais acontecimentos serviram como advertência de uma nova e maior calamidade que viria e que afetaria a todos, o dia do Senhor. Nós vamos explorar também ainda essa expressão. Os irmãos, quando falam em gafanhoto na Bíblia, devem ser remetidos, assim como eu, ao livro de Êxodo. Vocês se lembram na história do povo de Israel, quando Moisés e Arão foram enviados à presença de Faraó e levaram a palavra do Senhor para o Faraó. E ali em Êxodo capítulo 10, 3 e 5, diz o seguinte: Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir,
farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a superfície da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus oficiais e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. Então, o Senhor Deus disse a Faraó que mandaria essa nuvem de gafanhotos. Então, essa história sempre vem à nossa mente quando a gente lê a respeito, né, de alguma tragédia relativa ao gafanhoto na Bíblia, porque ali no Egito foi uma calamidade, uma devastação, né, a vinda das nuvens de gafanhoto. Mas, quando Joel, no capítulo 21, versículo 17, diz: tocai a trombeta, dai voz de rebate, o dia do Senhor vem, ele não está falando de algo alegórico. Quando ele fala nessa visão apocalíptica dos gafanhotos, do exército de gafanhotos, ele está falando de algo que realmente aconteceu, né? Muito próximo ali dos dias que ele está profetizando. Os enxames de gafanhotos, eles surgiam inexplicavelmente aos milhões, bilhões, escurecendo os céus com uma medonha e ensurdecedora nuvem alada, voando a mais de 50 metros de altura. Quando pousavam, a terra ficava arrasada. Devoravam as lavouras, as pastagens, os pomares, as hortaliças, os jardins e, de sobremesa, comiam ainda as roupas nos varais, os artesanatos domésticos e tudo mais que encontrassem pela frente, como está descrito em Joel 1, de 4 a 7. Eles eram terríveis, amedrontava qualquer povo e naquela época ainda mais. Se apenas um enxame causava tamanho estrago e pavor, o que se dirá de uma praga de gafanhotos, né? Então, na amedrontadora descrição de Joel, podemos catalogar 4 diferentes variedades de enxames, revezando-se um após o outro. Irmãos, a tragédia foi demais, né? Olha bem, aqui Joel diz o seguinte: o que o gafanhoto cortador deixou, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 4 tipos de gafanhotos, né? 4 tipos que iam se sucedendo para não deixar realmente nada sobre a terra. Que tragédia horrorosa, né? Que quanta perda, né, tiveram esses povos ali, né, o povo de Israel, diante desse ataque. Então, irmãos, era algo realmente amedrontador. E quais seriam as possíveis causas, né? Como eu disse, aquilo que antes fora juízo divino contra os egípcios, né, como eu citei aí no Êxodo 10, tornou-se então um pesadelo do povo escolhido. Isso despertou no profeta a necessidade de refletir sobre as possíveis causas de tamanha tragédia. Por que veio essa tragédia tão grande sobre o povo? Então, conclamou os sacerdotes e o povo a unir-se a ele em jejum e oração, buscando discernimento e direção divina. Dessa forma, começou a compreender as razões daquele sinistro episódio, recebendo uma mensagem a ser dirigida tanto a Judá dos seus dias, como ao futuro e a toda a humanidade. Queridos, esse é um escrito, um registro bíblico de muitos, muitos séculos atrás, né? Nós que, às vezes, temos pouco conhecimento bíblico, nos perguntamos, né, o que ele tem a ver conosco nos dias de hoje, o que ele pode nos transmitir. Será que Deus continua falando ainda através desse texto que se passou uma distância tão longínqua do nosso tempo? Mas as causas dessa tragédia foram realmente possíveis de serem analisadas pelo profeta e pelo povo, né? A nação vivia uma época de apostasia, de seguir outros deuses, de não fazer a vontade do Senhor. E sempre que isso acontecia, o Senhor disciplinava o seu povo
com algum sofrimento, para que eles se voltassem para o Senhor. E nos nossos dias, né, feliz é a igreja que não precisa esperar por uma calamidade ou tragédia para buscar o Senhor em jejum e oração. Nós vivemos dias também de muitas calamidades. Não temos aqui para nós uma nuvem de gafanhotos a nos destruir, mas nós temos outros tipos, né, de destruição tão devastadora, tão fatal, tão letal, né, quanto era aquela praga de gafanhotos sobre aquele povo. Então nós temos a necessidade de estar sempre buscando ao Senhor em jejum e oração, para que o povo de Deus não se perca, para que o povo de Deus não saia da sua presença, ou para que alguns do povo de Deus se voltem para o Senhor, né, novamente. Então, nesse contexto tão importante, né, de desobediência, de apostasia, de uma necessidade que o profeta sentia de conclamar o povo a voltar-se para o Senhor, ele diz em Joel 2:1 o seguinte: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Os atalaias, nas suas torres de vigia das cidades daquela época, tocavam as trombetas a fim de alertar o povo de uma localidade quanto à aproximação de algum exército inimigo, de alguma tragédia, de alguma necessidade muito forte de todo o povo. Então, Joel vem se manifestar como um atalaia que anunciou com voz de trombeta, né? Vem algo aí pior que os gafanhotos. Será que existiria algo pior que os gafanhotos para todo aquele povo que vivenciou isso, né? Ele diz: vem aí o dia do Senhor. Imagine, irmãos, o impacto que tal advertência teve sobre o coração e a mente dos seus contemporâneos. Eles estavam vivenciando ainda as consequências daquela tragédia do ataque dos gafanhotos. E o profeta disse que vai vir algo pior, que é o dia do Senhor. A iminência do juízo de Deus nos leva a presenciar atônitos dois extremos da tolice. De um lado estão os de coração petrificado, aqueles que não dão a mínima pelos avisos que Deus tem enviado, né, através dos profetas, através da sua palavra, alheios às constantes advertências do Senhor. Do outro lado estão os que vão para uma histeria, né, religiosa, e que marcam datas, e que põem o povo desorientado, né, e apontam caminhos mais fáceis para se escapar do juízo. Mas os piores tolos são os crentes sem ética e inescrupulosos, porque eles atraem para si mesmos juízos ainda mais severos. É muito importante se manter equilibrado, centrado, focado na palavra de Deus, com sabedoria, para que nós possamos ser encontrados vigilantes, como nosso próprio Senhor nos disse. Vem aí o dia do Senhor. Isso revelava um juízo sobre a nação. Nós vamos ver, queridos, que esse importante alerta prossegue. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E ele diz ainda, Joel 2:11, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quando uma atalaia soava o alarme, a prudência mandava que os homens pegassem as suas armas para se defender. Mas em se tratando da ira justa de Deus, que armas lhe garantiria a defesa? Que armas lhe protegeriam? Em sua hipocrisia religiosa, eles pensavam em conquistar a misericórdia de Deus, rasgando as suas vestes, colocando cinza sobre a cabeça, né, como sinal de arrependimento. Mas Joel enxerga uma outra saída, provavelmente a única arma capaz de protegê-los nessa difícil situação. O que seria? O arrependimento e a confissão dos pecados. Esses dois versículos de Joel 2, 12 e 13, que eu li no início do nosso estudo, eu vou reler agora, é ele que o profeta Joel vai trazer como arma de proteção da parte, né, da ira de Deus, da proteção da ira de Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, que era um costume da época, né, para demonstrar arrependimento. Rasgava-se as roupas, ele diz, não, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele sim, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tornou-se então popular cantar com triunfo e júbilo sobre o dia do Senhor. Nós cantamos agora na atualidade, né, hinos de vitória sobre o dia do Senhor, mas devemos nos lembrar que nesse dia teremos que prestar contas a Deus por nossos atos e que o dia do Senhor é dia de juízo, a não ser que você esteja coberto pela graça e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É dia de prestar contas. E quem é capaz de se justificar, se explicar na presença de um Deus justo? Então, as profecias de Joel fizeram dele um tipo de evangelista do Antigo Testamento, apontando para o único caminho que conduz à salvação. Aquilo que nos seus lábios veio como um alerta, vai se tornar realidade séculos mais tarde, os ensinos do apóstolo Paulo em Romanos 10, 13, e continua sendo verdade ainda hoje, né? Eis que vem a destruição e o juízo, e a única esperança de salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa mais linda! Essa destruição ainda vem, esse juízo ainda virá. O próprio Senhor Jesus nos preveniu disso. Mas a única esperança de salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisa mais linda. Irmãos, os moradores de Jerusalém se orgulhavam, né, do seu templo, de colocar em prática todos aqueles rituais ordenados pelo Senhor, e se orgulhavam de serem religiosos, praticantes e muito ritualistas realmente, mas por fim eles já não faziam disso um culto agradável ao Senhor. O Senhor já estava abominando aqueles holocaustos, aquelas ofertas rotineiras, porque elas agora já haviam sido destituídas de sinceridade, de pureza, se tornou um mecanismo, se tornou um ritual sem vida. Por isso o Senhor já não se agradava daqueles cultos. Então, em 1 Samuel 15, 22, né, o profeta diz assim, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. As ofertas foram realmente instituídas por Deus como uma forma de agradar o coração de Deus, né? Todos aqueles tipos de oferta, pelas mais variadas causas. Mas agora o Senhor já havia dito através do profeta Samuel, né, que o obedecer lhe agradava muito mais do que todos aqueles sacrifícios, né, e que o atender ao Senhor era melhor do que o sacrifício e a gordura dos carneiros. Então, o coração do ofertante era reprovado diante de Deus pela sua falta de sinceridade, fazendo apenas para cumprir as suas obrigações religiosas. E a repreensão veio, e veio através, né, dos gafanhotos, retirando-lhes a possibilidade de ofertar e exercitar a sua religiosidade. Não tinha mais como fazer as ofertas de farinha, as ofertas de plantas, né, as ofertas de carneiro, tudo desapareceu, tudo foi devastado, né, pela praga dos gafanhotos. E aí evaporaram-se as últimas esperanças sob o sol abrasador. Tudo isso era apenas um sinal de algo pior que estava por vir. E é justamente nesse contexto desesperador que o profeta vê renascer a esperança. Em Joel 2, de 18 a 19, ele diz assim, depois que vocês se arrependerem, se converterem e prestarem um culto genuíno ao Senhor, do seu coração, não através de ofertas e rituais vazios, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e eu não vos entregarei mais ao opróbrio das nações. Joel 2, 18 e 19. Deus vai ter misericórdia
do seu povo. O que teria feito Deus mudar de ideia? Por certo, foi seu imenso amor, a sua imensa misericórdia e compaixão, que preferiu ofertar a redenção em lugar da destruição. O seu prazer, o prazer de Deus, não está em punir o malfeitor, mas em restaurá-lo, ainda que para isso tenha que passar pelo caminho da disciplina. Confiante nesse amor, o profeta procurou animar o povo. Renovem suas esperanças, arrependam-se e haverá restauração, na mesma proporção das bênçãos que tínhamos outrora. Então o profeta vai profetizar juízo, vai profetizar tragédias, mas depois ele vai profetizar também a esperança e o amor de Deus vindo restaurar o seu povo, vindo dar continuidade, né, no remanescente que existe até os dias de hoje. Então, Joel ultrapassou em muitos os dias daquela geração, prenunciando um tempo glorioso em que choveriam torrencialmente as bênçãos do Senhor, encharcando os corações dos fiéis com poder e plenitude, sabe de quê? Do Espírito Santo. É nesse livro que está uma das mais lindas profecias sobre o derramamento do Espírito Santo, que está em Joel 2, 25 a 32. Jamais poderíamos terminar o estudo do livro de Joel sem ler esse texto. E você pode marcá-lo aí para ler depois também na sua Bíblia. Diz o seguinte: vou compensá-los, diz o Senhor, pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês agora comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, aí sim, né, no versículo 28, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O apelo de Joel continua até os dias de hoje, né? Como a única esperança para esse mundo em caos. Convertei-vos a mim, pois Deus renova a esperança de todo aquele que o invocar com o coração arrependido, prometendo restituir-nos, né, a sua bondade e a sua bênção. Então, queridos, essa palavra de Joel se cumpre na descida do Pentecostes, né, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, quero dizer, e ali se cumpriu muito dessa profecia, mas ainda tem uma parte dessa profecia para se cumprir ainda, né? Quem sabe nos nossos dias, ou um pouco mais tarde, mas muito breve. E então é o momento de nos prepararmos para o futuro. Eu queria que vocês se preparassem para esse momento agora, prestassem bastante atenção na nossa caminhada, né, para as nossas considerações finais. No passado, Deus estabeleceu aliança com Israel a fim de torná-lo reino messiânico e testemunho perante as nações. Mas Israel rejeitou o governo divino, escolhendo outros reis sobre si. Lembramos aqui uma época, né, em que Israel foi governado por juízes escolhidos diretamente por Deus, mas eles preferiram a monarquia, preferiram um rei igual às outras nações. E lá na frente, quando enfim cumpriu-se a profecia que o Messias veio, esteve entre eles, né? Os israelitas mataram o Messias, o qual da cruz rogou por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi a oração de Jesus na cruz.
E uma vez mais foi renovada a oportunidade de abraçarem o reino messiânico com a descida do Espírito e com provas irrefutáveis da ressurreição do Cordeiro de Deus. Mas ainda assim, muitos o rejeitaram. A visão de Joel contempla o surgimento de um povo, que é a igreja, chamado para apregoar e preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus, cuja membresia haveria de ser composta todo aquele que invocar o nome do Senhor. Esse que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme Joel 3, 2:32. Então, esse é o novo povo de Deus, é o Israel de Deus. O Israel de Deus é formado por todos aqueles que creem no Messias e que desejam e trabalham para que o reino messiânico seja estabelecido aqui e agora. As revelações de Joel apontam para os seus dias, fazendo da praga de gafanhotos um alerta da chegada iminente de um poderoso exército inimigo vindo do norte, que tanto poderia ser um enxame de gafanhotos como um reino militar, talvez uma alusão à Babilônia, que viria sobre Judá. Mas as suas predições vislumbravam acontecimentos longínquos de muitos séculos à frente, como o dia de Pentecostes, muito quase 20 séculos ou mais à frente, e ainda para se cumprir à nossa frente, que é a Batalha do Armagedon, que ainda está para se cumprir, e por tudo que a gente tem visto aí nos noticiários, não deve estar muito longe de acontecer em nossos dias. Você está preparado para o dia do Senhor? Está preparado para suportar a oposição e a perseguição previstas para os últimos dias? Está preparado para encontrar-se com Ele perante o seu tribunal? Olha, a mensagem de Joel renova a confiança de todo aquele que espera pelo estabelecimento do reino divino, onde a sua vontade soberana e absoluta será executada na terra como é feita no céu, segundo o pastor Russell Shedd. E assim como os contemporâneos de Joel, a mensagem dele se aplica para nós hoje. Olhe para os avisos do passado. Acerte sua vida com Deus agora, no presente, o tempo é hoje. E prepare-se para o encontro com Ele no futuro. Nós vamos entender, que Deus quer que o seu servo ande alerta o tempo todo. Aqueles exemplos do passado, de disciplina e de manifestações grandiosas por parte de Deus para com seu povo, para fazer daquele povo um povo perseverante, depois nos dias do Messias, nos dias de Jesus Cristo aqui na terra também, quantas manifestações, quantos sinais dados por Deus que o Messias estava presente, o Messias havia chegado e junto com ele o seu reino. E nos dias de hoje, quantos sinais para nós identificarmos, que o dia do Senhor se aproxima mais e mais. O dia do Senhor se aproxima mais e mais. Se formos confiar nos nossos méritos, nos nossos merecimentos, será um dia devastador para as nossas vidas, porque não há ninguém que possa ficar em pé diante do Senhor e ser salvo pela sua própria justiça. Mas se nós confiarmos naquele que deu a sua vida por nós, nós vamos aparecer diante de Deus cobertos pelo sangue, pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, e aí sim nós vamos obter a salvação, o perdão de Deus para as nossas vidas. Irmãos, essa lição de hoje é de uma profundidade que levaríamos muito tempo, e talvez não conseguíssemos abranger toda a profundidade da mensagem de Deus para nós nos dias de hoje, através do livro de Oséias. Nós estamos entre aquele povo visitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a diferença na terra. Nós estamos entre as pessoas que tiveram aquela experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, mas também que faz parte de um novo Israel de Deus, que é a igreja. Nós podemos olhar para o passado através dos registros bíblicos ou através da nossa própria história pessoal, familiar, e vermos os avisos que foram dados aos outros povos, às pessoas que viveram em outras épocas. Mas a nós também é dada a mesma oportunidade de acertarmos a nossa vida com Deus agora, no presente, hoje, que é o único tempo que a gente tem. Não temos mais o passado e não temos certeza do futuro. Hoje é dia de acertar a vida com Deus.
e prepararmos para o encontro com Ele. O dia do Senhor pode vir de forma que todo o povo, toda a terra o veja. Pode vir mais cedo para mim, me chamando para um encontro com Ele, através da minha partida desse mundo. Pode vir de várias formas, mas uma coisa é certa, o dia do Senhor virá. Que Deus possa estar falando no seu coração. Releia este livro, absorva as maravilhas que tem nas profecias de Joel. Se coloque no lugar daquele povo e sinta como Deus está falando na sua vida nos tempos de hoje. Que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa. E no próximo domingo nós vamos ver outro profeta menor e o que ele tem para nos dizer nos dias de hoje. Deus te abençoe. Amém. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias,